E o tema da minha mensagem hoje, quem está aí com o coração aberto para receber a palavra? Amém, glória a Deus. Então, o tema da minha mensagem essa noite é resgatando o que o inimigo levou. E eu quero que você fale com autoridade aí no seu lugar. Diga assim: Satanás, tudo que você levou, o meu Deus está trazendo de volta. E eu vou viver um tempo de restituição na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, eu quero ler com você a princípio do versículo 1 ao versículo 6. Em seguida nós vamos para o versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Suas duas mulheres, as duas mulheres de Davi, tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Olha a festa do inimigo, já cantando vitória. Davi os atacou na manhã seguinte, e desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. E Davi, fale comigo, recuperou tudo. Fale mais forte, recuperou tudo. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada ficou faltando, diga, nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Eu quero profetizar sobre você: nada ficará faltando, nem velhos, nem jovens, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus bens, nada que fora levado em nome de Jesus. Tudo foi recuperado para a glória de Deus. Resgatando o que o inimigo levou. Esse texto fala sobre um momento de perda na vida de Davi. Davi é o filho de Jessé, que Deus levanta, e que de uma maneira sobrenatural, ele ganha uma certa visibilidade em Israel, quando ele vence o gigante Golias. Mas ao passo que ele ganha visibilidade, ele também começa a enfrentar oposições. Saul, o rei de Israel, começa a perseguir Davi. E então Davi entra em um período da sua história muito sombria. Ele começa a fugir de Saul. E para salvar a sua vida, ele se torna alguém que se esconde de caverna em caverna pelos desertos de Judá. E é ali no tempo do deserto que ele escreve muitos salmos. Por exemplo, o salmo de número 42, quando ele diz: ó minha alma, por que estás assim tão abatida? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Coisa boa é quando você tem a fé do ainda. Quando você olha para o agora e você diz: é deserto, mas eu ainda vou ver manancial na minha vida. Senhor, eu sinto pressões sobre mim, mas eu ainda verei largueza na minha vida. Senhor, hoje eu experimento escassez, mas eu ainda terei abundância. Deus, eu vejo crise na minha casa, mas eu ainda cantarei testemunhos da minha casa. Senhor, eu ainda te louvarei. Quem tem a fé do ainda? Coisa boa, meu irmão, é quando você tem a fé do ainda. O que eu vivo agora não define aquilo que eu sempre viverei. Mas é um tema para outro sermão. Depois eu prego Salmo 42.
é poderoso, quebrando os ciclos da lágrima. Próxima quarta, quem sabe. Mas a minha Bíblia diz que Deus, então, no meio desse tempo de peregrinação, de esconder-se de Saul, anos a fio, em esconderijo a esconderijo, Deus dá a Davi um lugar de descanso, Ziclag. A Bíblia fala que Davi, ele consegue se aliar ao rei dos filisteus, e através dessa aliança ele recebe essa cidade, é um presente que ele recebe dos filisteus. E nessa cidade, nessa fortaleza pequena, Davi então constrói seu lar, sua casa. Eu estou falando de um homem que passou anos, porque não foram meses, foram anos, perseguido por Saul, sem casa, sem lugar de paz, e que finalmente encontra um cantinho para então ele repousar e dizer: ufa, vou me estabelecer por aqui e ficar seguro. Ziclag é esse lugar de paz, é esse lugar de descanso, é esse pequeno paraíso, esse pequeno oásis, nesse período de deserto, nesse período sombrio na vida de Davi. Ainda não era o lugar que Deus tinha para ele, havia uma promessa sobre Davi, a promessa de reinar. Ele foi ungido por Samuel para um dia reinar, a coroa estava a caminho na vida de Davi, mas no meio da sua trajetória, Ziclag era o melhor que deu, foi o melhor que ele encontrou. Mas certa feita, quando Davi, ele volta de algumas incursões, ele tenta lutar ao lado dos filisteus, mas começa a acontecer uma intriga, as pessoas falam para o rei dos filisteus: olha, esse Davi aí, cuidado, esse Davi aí não é bem dos nossos, abre do olho. E então Davi é proibido de lutar com os filisteus, ele tem que voltar para casa, e ele volta com os seus 600 homens, e quando ele chega em Ziclag, sua casa, seu lugar de descanso, ele olha e de longe vê a fumaça que sobe. Os amalequitas, um outro inimigo muito antigo do povo de Deus, os amalequitas com quem Israel tem um conflito desde o Êxodo, desde que eles saíram do Egito. Eles atacaram a cidade de Ziclag, aproveitaram a ausência de Davi e dos seus homens, e nesse momento de vulnerabilidade atacam a cidade, e eles não apenas colocam a cidade em fogo, mas também levam os filhos e filhas, levam a casa de Davi, e as mulheres e os homens, as crianças de toda a cidade. Eu quero começar mostrando para você, trazendo a sua atenção para o alvo do inimigo. O inimigo aqui, nesse livro de 1 Samuel 30, ele ataca duas coisas, olhe para mim. Primeiro, ele ataca o lugar de paz, fale comigo, lugar de paz. Segundo, ele ataca a família, diga a família. Existem muitos alvos do diabo na nossa vida, mas os amalequitas aqui, como uma figura de Satanás e seus demônios, tem duas coisas que eles atacam, e é o que acontece aqui e o que acontece conosco. Primeiro, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de equilíbrio, aquele lugar para onde nós podemos voltar, e então a gente se sente renovado e abastecido. Tudo que o inimigo quer é que a sua casa desabe, e que o seu lar deixe de ser um lugar de paz. Ele tenta incendiar a sua casa, porque quem não tem para onde voltar, não tem forças para prosseguir. É por isso que ele tenta sistematicamente desmantelar mais a sua casa do que o seu trabalho. Você pode perceber que é comum, pastora Marta, homens que são prósperos no trabalho, mas que são um fracasso em suas casas, porque o diabo não está interessado, meu irmão, em prioritariamente atacar aquilo que você constrói da porta para fora, mas ele quer desmantelar aquilo que você pode construir da porta para dentro. Ele quer tirar o seu lugar de paz. Ele tenta atacar o seu lugar de descanso. Ziclag aqui não é apenas a casa, não é apenas a casa no sentido de casa familiar, também como eu acabei de aplicar, mas ele tenta atacar o seu lugar de renovo espiritual. Sabe, toda vez que você busca orar e falar com Deus, já percebeu que alguém te liga e tem alguma coisa para você fazer?
Não acho você que porque a gente é pastor, a gente tem mais tempo para orar, não. Pelo contrário. Tem muito pastor que eu conheço que nem vida de oração tem. Porque o povo é toda hora perguntando, pastor para cá, pastor para lá, pastor para cá, pastor para lá. Tem compromisso que eu digo não para dizer sim para a minha vida espiritual. Porque depois eu não tenho mais vida com Deus e a fonte seca. E então eu não tenho mais o que jorrar para o povo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A Ziclag, o lugar onde o inimigo quer atacar, o teu lugar secreto. Aquele lugar onde você dobra o teu joelho e busca a face de Deus. Porque se você não tem um lugar secreto para onde você pode voltar, você não vai ter provisão espiritual, você não vai ter força espiritual. É por isso que ele ataca você de todas as formas, tentando encher a sua agenda com distrações, tentando tirar a sua paz. Você dobra o joelho, começa a vir figura de boleto na sua cabeça. Conta que tem que pagar, coisa que tem que resolver, áudio que tem que responder, WhatsApp gritando, é ou não é? É o inimigo tentando atacar o seu lugar de paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, você e eu, nós precisamos ir para a sombra do Onipotente, debaixo das suas asas. A gente tem que buscar a presença dEle. Em nome de Jesus, igreja, não deixa o inimigo atacar o seu lugar de renovo. Não deixe o inimigo atacar o seu lugar de renovo. Trate como sagrado. Compre assim uma placa e coloque assim na porta do seu quarto quando você estiver orando para os seus filhos saberem, em oração. Estou em agenda com o Onipotente. Estou falando com aquele que quando ele fala tudo acontece. Estou falando com aquele que é, que era e que sempre será. Estou acessando a sala do trono. Estou recebendo graça e misericórdia para me socorrer no dia da necessidade. Eu estou falando com o verbo que se fez carne, com o príncipe da paz, com o Senhor dos senhores. Ninguém é mais importante do que ele. Vocês vão esperar. Agora nota que, detalhe. Os primeiros versículos, logo no versículo 1, a cidade está em chamas, mas a partir do verso 2 você vai perceber que a estratégia dos amalequitas foi, a cidade a gente desestabiliza, mas os homens, as mulheres, as crianças, os filhos e filhas que ficaram, a gente leva conosco. Interessante porque o texto diz, eles não mataram, os filhos, filhas e mulheres não mataram, levaram como prisioneiros, levaram como cativos. E essa é sempre a segunda estratégia do inimigo, para então atacar as nossas vidas, escravizar as pessoas que nós amamos, porque quando mexe em pessoas que nós amamos, mexe conosco. E eu tenho um recado para dizer para você, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente está com raiva da pessoa errada, a gente está com raiva de quem é prisioneiro, ao invés de ter raiva daquele que está aprisionando. A gente acha que a nossa luta é contra essa mulher, não é contra essa mulher. Meu irmão, recado de Deus para você, a sua luta é contra os poderes espirituais que aprisionam essa mulher. Ah, você pensa que a sua luta, a sua guerra é contra esse filho, é contra essa filha? Não, limpa o teu coração da mágoa, limpa o teu coração da amargura. A sua luta é contra os poderes espirituais que manipulam a vida desse menino, que arrastam, que seduzem, que mudam a mentalidade dele, que enlaçam as suas escolhas. A gente precisa começar a combater o inimigo certo. Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os poderes espirituais das regiões celestes. É contra os poderes espirituais, porque gente, eu não sei vocês, mas tem gente com quem, especialmente se a gente ama muito a pessoa, a gente diz assim, eu estou com uma raiva. Essa pessoa faz tanta bobagem, tanta tolice, você fica com raiva, mas está com raiva da pessoa errada. Está direcionando a indignação para o alvo errado. Você entende? As pessoas infelizmente carecem de discernimento espiritual, não entendem que tem poderes espirituais que estão nos bastidores. Casal chega para atendimento, aí é um querendo culpar o outro, é um querendo apontar para o outro, querendo dizer é ele, querendo dizer é ela. Ei, meu irmão, dobra o teu joelho, vai falar com Deus, vai buscar em Deus graça, sabedoria e discernimento, porque tem algo aprisionando a vida dela, tem algo aprisionando a vida dele. Você está entendendo? O alvo é o alvo são os nossos filhos.
Pais, mães, a gente precisa ser pais e mães que são presentes, não apenas fisicamente e financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente. Porque o inimigo está atrás dos seus filhos, viu? O inimigo está atrás das suas filhas. E não é para matar não, é para escravizar. Não é para matar, assim como foi em 1 Samuel 30. É só para deixar prisioneiro, é só para deixar cativo. Cativo da pornografia, cativo dessas ideologias que estão gritando por aí, que a pessoa é o que ela sente, que ela acorda de um jeito, depois ela dorme de outro, e como for, é tudo fluido. Cativo dessas mentiras, cativo da depressão, cativo do suicídio, de um espírito de morte. É hora da gente se posicionar. Aí sabe o que é que eu vejo muito? Meu irmão, me perdoe no nome de Jesus, mas deixa eu pregar com honestidade aqui nessa noite. Eu vejo muito crente banana, que o inimigo está operando, os amalequitas estão operando, levando os seus cativos, e a pessoa assim, passiva, olhando, só vai se dar conta quando o problema já está gigantesco. A gente tem que ver os amalequitas quando eles estão vindo lá de longe. Por que Davi saiu com os 600 homens e deixou Ziclag desprotegida? Ele subestimou os seus inimigos. Não subestime os seus inimigos espirituais. Não subestime. Seja aquele pai, aquela mãe que todo mundo da escola, os outros amigos falam assim: ai, teu pai é muito entrão, né? Tua mãe é muito assim presente. Vai até lá, deixa, olha, entra para ver quem é o pai da casa da festinha, do aniversário. Entra para saber quem é, como não é. Que faz vergonha, graças a Deus. Faz vergonha sim, porque o que ele tem é precioso, é preciosa. Nós somos homens e mulheres de Deus e o nosso maior tesouro é a nossa casa, é a nossa família. Quando Deus criou o homem, gente, eu vou pregar. Quando Deus criou o homem em Gênesis, Ele não disse enriquecei, Ele disse multiplicai. Você sabe o que é isso? Os nossos filhos são mais importantes do que os nossos bens. Agora os nossos bens a gente guarda em cofre. E se alguém mexer com o nosso dinheiro, a pessoa fica louca. Devia ficar louca quando tocar no filho, quando mexer na filha, quando mexer no cônjuge, porque a nossa casa é o que tem de mais importante. E eu quero orar por uma igreja que é sólida nas famílias, sólida nas suas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sabe por que o diabo ele vai e ataca logo na família? Porque ele sabe, famílias desestruturadas é uma igreja fragilizada. Uma igreja só tem longevidade, só tem força quando as famílias têm saúde. Por isso que ele ataca na família. Entende, Rom? Mas deixa eu agora compartilhar com você solução. Deixa eu falar com você aqui solução. Eu tenho 5 princípios. E Deus me ajude, porque eu me alonguei na introdução. Primeiro princípio. Quer resgatar o que o inimigo levou? Primeira coisa, seja humano. Se dê o direito de ser humano, sem deixar de ser espiritual. Como assim? Eu vou explicar. A Bíblia diz no versículo 4, Davi e o povo que se achava com ele ergueram as vozes e choraram, até não terem mais forças para chorar. Sabe o que é isso? Davi sendo gente, sendo humano. O cara que derrubou Golias. O cara que era um homem forte. Forte em todos os sentidos. Fisicamente, emocionalmente, um homem que vive como fugitivo. Minha gente, esse homem aqui foi provado pelo fogo dos desertos que ele enfrentou, mas diante daquela tragédia, ele mostra a sua humanidade, ele chora. Diante das perdas da vida, pode chorar. O que é que o inimigo levou? O inimigo levou sua fé, chore. Levou sua vida com Deus, chore. Levou seu casamento, chore. Levou seus filhos, chore. Levou um sonho que era caro ao seu coração, chore. Você é gente, você é ser humano. Mas também eu digo para você, não se apegue demais a essa dor. Não coloque-a num altar. Não idolatre a sua dor. Porque o luto é um lugar de passagem, não é um lugar de parada.
E tem alguém aqui nesse lugar para quem o Senhor está me dizendo: ei filho, fala para ele, fala para ela, que o choro dura uma noite, mas também é só uma noite. Tem um tempo, tem um período, tem dias. Enfrente o seu luto, porque quem não enfrenta o seu luto não supera a sua dor. Mas eu digo também que o tempo da lágrima tem começo, tem meio, tem fim. Deus quer te revestir de força, Deus quer te dar graça, Deus quer te dar fé, e Deus quer te posicionar para você mudar esse jogo, em nome de Jesus. Porque a festa não vai ser no arraial do inimigo, vai ser no seu. Então pode chorar, pode chorar. E eu digo mais, viu? Olha, eu desconfio de gente que não chora. Uma vez eu atendi um homem, vida quebrada, camarada não vertiu uma lágrima. Eu disse: o começo do problema está aí. Está aí. Porque para mudar tem que doer. Não dói? Quem está entendendo? Seco, árido, estéril, nos olhos. Tem que chorar, meu irmão. Às vezes, sabe por que a gente não consegue uma virada em certas batalhas espirituais? Porque a gente ainda não passou pelo lugar do quebrantamento. Tem que chorar, você quer resgatar isso que o inimigo levou. Você tem que dobrar a sua vida diante do Pai, e tem que verter lágrima, e tem que fazer como Davi, está escrito aqui, ele chorou até não ter mais forças para chorar. Sabe o que é isso? É um homem dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. É um desespero santo. Você sabe quando é que você vai resgatar essa vida abundante inteira que você perdeu? Quando você se colocar diante do Pai e dizer: Deus, chega, eu estou acomodado demais, eu estou confortável demais, eu estou passivo demais, tem misericórdia, salva-me da minha miséria, Senhor, faz algo na minha casa, meu Deus, faz um milagre. Aí você vai ver. Você está entendendo? Tem que chorar. Seja humano, sem deixar de crer que o Senhor é poderoso e, portanto, choro hoje, mas não chorarei para sempre. Segundo princípio que eu deixo para você. Segundo princípio: seja sensato. Não deixe o coração prevalecer sobre a mente. Versículo 6. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou. A palavra no original hebraico implica uma ideia de aperto. Ele foi espremido. Sabe quando a vida te espreme, te aperta? Você se sente pequeno. Pois é. Parece que tem um rolo compressor, pastor, passando assim por cima de mim. A Bíblia diz que aconteceu isso com Davi, porque o povo falava de apedrejá-lo. Todos estavam angustiados. A cidade toda revoltada com o seu líder. Porque ser líder é isso. Um dia as pessoas te aplaudem. No outro dia pode ser que elas te critiquem duramente. É o ônus de estar na liderança. Esse Davi aqui virou de herói para vilão em uma noite, um dia. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Enquanto você tinha um grupo querendo apedrejar Davi e culpá-lo, Davi foi lá e se reanimou no Senhor. Escute. Aqui estão duas reações. Mesmo problema, duas reações. O povo de um lado, Davi do outro. O povo querendo apedrejar Davi. Agora me diga, apedrejar por quê? Tudo bem, perderam filhos, filhas, mas Davi também perdeu. Apedrejar Davi, se é Davi que tem o potencial de resgatar aquilo que a gente perdeu, por que a gente vai apedrejar Davi e matar a nossa solução? Você está entendendo? O Espírito Santo está falando aqui com gente. Cuidado para não matar o inimigo errado, a pessoa errada. Cuidado para você não desferir golpes e deixar respingar a sua dor em quem não tem absolutamente nada a ver com a sua perda. Estou passando pela perda, estou passando pelos ataques do inimigo. Eu vou deixar isso vazar para os meus filhos, vazar para as pessoas que eu amo, vazar para as pessoas que não têm qualquer relação com a minha perda. Não. Gente, eu aprendi que a vida
Cada um reage com aquilo que tem dentro de si. Por isso que enquanto o povo busca culpados, Davi busca o Senhor. A mesma crise, o mesmo problema. O povo procurando um Davi para apedrejar. Tem gente que é assim, o inimigo levando, o inimigo atacando, e a pessoa querendo culpar, querendo apedrejar. Apedrejar o cônjuge é culpa sua. Apedrejar o chefe é culpa daquela chefe terrível. Querendo apedrejar alguém, querendo culpar alguém. Davi disse, isso é inútil, não ajuda em nada. Eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Eu vou me reanimar no Senhor. Semana passada, passei um problema de saúde. Lá em casa foram os 3, eu, o Theo e a Chloe. De boa, só a Sara. Do nada uma infecção no meu esôfago. E aí chegava no hospital e o médico dizia, é dengue. Fiquei perambulando de mão em mão, de médico em médico. Até que um anjo de Deus, um médico aqui da igreja, me ajudou. E eu tive um diagnóstico e era febre, era dor, sem me alimentar. Nesse mesmo tempo, estava o Theo e a Chloe. Theo ficou doente, Chloe ficou doente. Tudo na semana de Ame Seu Vizinho. No meio dessa semana, eu indo e vindo de hospital, Sara me liga, chorando. Amor, 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 amor. E eu não conseguia entender o que ela estava falando. Eu só entendia, vem embora. De onde eu estava, entrei dentro do meu carro. Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, ela chorando, desesperada. Eu disse, o que foi? Ela passou, o que foi, o que foi? Não passou, o que foi? A Chloe teve uma convulsão. E eu segurei ela e ela parecia que estava morta. Minha sogra colocou no sofá, fez uma massagem, e foi quando ela parece que reviveu. E ela, meu Deus, meu filho. Eu disse, Satanás, tu está mexendo com a família errada. Procurar culpados? Não. Eu vou me reanimar no Senhor, o meu Deus. Vou dobrar o meu joelhinho. Naquele dia eu disse, Jesus, é eu e o Senhor, é eu e o Senhor. Eu clamo o teu sangue sobre a minha casa, a tua mão sobre a minha família. Meu Deus, o Senhor é comigo, tu és comigo, Senhor. Tu és comigo. E você começa a buscar a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, busca o Senhor, para de procurar culpados. Ei, babaxacarama. Eu quero dizer para alguém nesse lugar que se você parar de desferir golpes em torno daqueles que estão à tua volta e começar a buscar a presença de Deus, vai ter com teu Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, Ele vai enxugar as lágrimas do teu rosto e Ele vai te dar graça para você se levantar e resgatar o que o inimigo tentou levar. Enquanto o louvor retorna, eu vou seguindo. Terceiro princípio, seja o seu maior encorajador. A Bíblia diz que Davi se reanimou. Quem foi que reanimou Davi? Quem foi que reanimou Davi? Ele mesmo. Não está escrito Deus aqui não. Está escrito Davi se reanimou no Senhor. Ou seja, quem foi que reanimou Davi? Ele mesmo. Na presença de Deus. Tem momentos na tua vida, deixa eu te falar uma coisa, que não vai ter ninguém para reanimar você não, viu? Vai ser você mesmo. Vai ser você mesmo. Vai ser você com você. É você profetizando para você. É você falando para o teu coração. É você pregando as verdades de Deus para você. Não vai ter profeta, não vai ter intercessor, não vai ter pastor, não vai ter irmã de oração, vai ser você. Então aprenda a pregar as promessas de Deus para o seu coração. Aprenda a ser boca de Deus para a sua própria vida. O Espírito de Deus está perguntando para você, o que é que você tem dito para você mesmo? A
gente dá muito ibope para aquilo que as pessoas falam sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem para mim. Aquilo que as pessoas falam para ti e sobre ti tem pouquíssimo poder sobre a sua vida. Pouquíssimo poder. Pouquíssimo. Mas aquilo que você fala para você mesmo. A minha Bíblia diz que Jesus certa feita estava passando em um lugar. Ele estava indo em direção à casa de Jairo para curar sua filha, que já estava praticamente morta. Mas no meio do caminho, oh glória a Jesus, no meio do caminho diz o texto de Marcos, que havia uma mulher que há 12 anos ela jazia com um problema de fluxo de sangue. E então a Bíblia diz que ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Quem foi que disse isso para ela? Ela mesmo. Quem foi que pregou para ela? Ela mesmo. Quem foi que disse para ela: você precisa de Jesus? Quem foi que apontou para ela o endereço do milagre dela? Foi ela. Ela disse para ela mesma. Ela disse: ah, Jesus, você se levante, você olhe no espelho e diga para você mesmo: você é uma vitoriosa, você é uma mulher escolhida de Deus, você é uma ungida do Senhor. Você se levante. Pare de ficar esperando um tapinha nas costas. Ninguém vai viver a sua vida porque ninguém está vivendo a sua dor. Então olhe para o espelho e seja você profeta sobre a sua própria vida. Seja você homem profeta sobre a sua própria vida. Fale com você mesmo e diga assim: eu creio em ti, Senhor. Tu não me deixarás e tu não me abandonarás. O Senhor é comigo e se tu és por mim, quem há de ser contra mim? E 1000 cairão ao meu lado e outros tantos 1000 do meu outro lado, e eu não serei atingido, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ah, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio. E você começa a pregar e a se reanimar no Senhor. Oh, Jesus, fala para quem está perto de você e diga assim: mude a sua conversa com você mesmo. Mude, mude, mude. Se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Você que tem falado para você mesmo em concordância com o inferno. Todas as vezes que você fica falando para você mesmo descrença e desgraça, você está alinhando a sua boca com o inferno. Todas as vezes que você fala para você mesmo: eu não vou conseguir, eu não vou dar em nada, eu sou um inútil, eu sou um... Agora quando você começa a declarar as palavras de Deus, você está cooperando com o céu. Você está alinhando a sua boca com os ditames do Senhor. Quarto, seja conduzido por Deus. A Bíblia diz no versículo 7 que disse Davi ao sacerdote Abiatar: traga-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi, e ele então consultou o Senhor, diz o texto. Ele consultou o Senhor porque ele não queria entrar em uma guerra em que Deus não estivesse. Ele não queria partir para uma batalha sem um sim de Deus. Então ele consultou o Senhor. Seja guiado por Deus. Se você quer resgatar o que o inimigo levou, você precisa de uma direção de Deus. Você precisa de uma palavra de Deus, porque não é nem por força nem por violência que você resgata um filho da mão do inimigo. Não é nem por força nem por violência que você resgata um cônjuge da mão do inimigo. Não é por força nem por violência que você resgata um propósito da mão do inimigo. É debaixo de uma direção, é debaixo de uma palavra, é debaixo de uma estratégia, é debaixo de um como de Deus. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que vem na forma de luta contra ti, Deus tem o como para você resolver. Deus tem o como para você resolver. Certa feita uma mulher chegou para o pastor e disse assim: pastor, já era, minha vida acabou. E o pastor perguntou: por que, minha filha? O que foi que aconteceu? Ah, secou. Ele disse: então tem jeito, porque secou a vara de Arão, mas Deus fez florescer aquela vara. A mulher disse: não, você não está entendendo, morreu. Ele disse: então tem jeito.
Porque está escrito na palavra de Deus que o Lázaro já estava morto há 4 dias e Jesus mandou remover a pedra, e da morte ele trouxe aquele homem para a vida. A mulher disse: você não entendeu, acabou. E ele disse: mas se acabou tem jeito, porque a viúva tinha praticamente nada de azeite, de farinha, e Deus fez multiplicar o azeite, fez multiplicar a farinha, e não faltou mais nada para ela. A mulher ficou sem resposta, e ele disse assim: vai falar com o Deus da palavra, porque para ele não tem problema que não seja passível de solução, não tem guerra que não seja passível de ser revertida no seu resultado. Eu conheço, meu irmão, o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus está dizendo: César Videira, posicione-se em fé, posicione-se em fé. Oh, glória a Jesus. Enquanto as luzes se apagam, eu quero encerrar com isso aqui. A Bíblia diz então que o Davi foi lá. Ele foi para resgatar tudo. No meio do caminho tinha um ribeiro. Ele levou 600 homens. Quantos homens ele levou? No meio do caminho, 200 desistiram e falaram: estamos exaustos. Você acha que Davi parou? Versículo 10. Os 200 estavam exaustos, todavia Davi, e os 400 homens continuaram a perseguição. Sabe o que é isso? Seja perseverante, porque nem todo mundo que se propôs a te ajudar vai ficar contigo até o fim. Nem todo mundo que diz que orar por essa causa, que começou orando, vai continuar orando. Nem todo mundo que segurou a tua mão no começo vai segurar até o final. Mas está tudo bem, porque a mão que eu preciso que me segure até o final, a mão que eu preciso que me segure até o final, a mão que eu preciso que me sustente até o final, receba essa palavra, Sasso. A mão que eu preciso para me renovar, para me amparar, para me suportar, para me consolar, para enxugar as minhas lágrimas no dia mau e para me dar graça para eu perseverar. Ela não desiste de mim, ela não me abandona em nenhum momento. Davi foi com 200 a menos, mas Deus ainda estava com ele. Não importa o quanto do a menos você está hoje, talvez não tem tantos quantos um dia você teve, mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem o Senhor, você tem o suficiente. Por que é que você parou? Tem gente aqui para quem o Senhor está dizendo: parou por quê? Parou porque as coisas no meio do caminho começaram a dar errado. Parou de orar, parou de crer, parou de perseverar, porque lutas se levantaram no meio do caminho. Pois retome a sua espada, levante o seu escudo, ponha-se em marcha de novo, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo, e quando você chegar lá, assim como está escrito na palavra, assim será com você, e você vai recuperar. Versículo 19, e Davi recuperou tudo. Diga comigo tudo. Diga comigo tudo. 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 Ele recuperou tudo. Eu vou orar, mas para orar eu preciso fechar com isso aqui. Quando Davi recuperou tudo, ele foi para casa, com suas mulheres, seus filhos, sua família, tudo, seus bens, até enriquecido ele foi, porque ele tomou para si os despojos de guerra dos amalequitas. 3 dias depois. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Bateram na porta de Ziclag. Falar com o rei Davi. Levaram o homem a Davi. E o homem disse, 2 Samuel capítulo 1. 2 capítulos na sua Bíblia depois. 2 capítulos. O homem disse: rei Davi, eis aqui a coroa de Israel e o bracelete de Saul. Pensa comigo. O homem chamado Davi vem de anos e anos e anos fugindo de Saul.
quando finalmente Deus lhe dá um lugar de descanso, Ziclague. Esse lugar então é atacado pelos amalequitas. Mas ele diz: eu não vou aceitar essa derrota. Vai ao terreno do inimigo e resgata tudo que o inimigo tomou. 3 dias depois, a promessa pela qual ele aguardava por tantos anos chega na porta da sua casa. Não se surpreenda se as suas maiores lutas antecederem as suas maiores vitórias. Não se surpreenda se as suas maiores lutas antecederem, forem o capítulo que antecede o capítulo que tem o nome promessa. Davi não sabia, mas aquela seria a última batalha dele sem uma coroa sobre si. Você está entendendo? Você está entendendo por que a gente não pode arredar o pé? Por que a gente não pode retroceder? Porque está perto demais. Fale para quem está perto de você, diga: está perto demais para você desistir agora. Fale para outra pessoa e diga: está perto demais para você abrir mão agora. A coroa está perto, a coroa está perto, a coroa está perto, a promessa está perto. Então, em nome de Jesus, levante-se e posicione-se em fé para a glória de Deus. Fique de pé, CC Videira. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Levante as suas mãos. Eu creio no Deus que pode fazer todas as coisas. E aquilo que o inimigo tentou levar da sua vida, hoje, eu quero dizer que você vai sair desse lugar, em nome de Jesus, com uma fé renovada. Se você diz: pastor, Deus falou especificamente comigo, aquilo que o diabo levou, Deus quer fazer. Oh, gente, eu estou pregando essa palavra para todo mundo hoje. Mas tem pessoas específicas com quem Deus está falando. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida, pode vir. Tem coisas específicas que o diabo levou, mas eu quero dizer para você, como você hoje ouviu, que é tempo de você se levantar em fé. É tempo de você se levantar em fé. Enquanto as pessoas vêm, será que você pode levantar as suas mãos em oração, em intercessão, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Em o nome de Jesus, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Oh, Jesus! Em tempos Oh, de Jesus! guerra, Nunca pare de lutar. Não baixe, aguarda, nunca pare. pare de lutar. Diga: em tempos de guerra, Tempos de guerra, nunca pare. nunca pare de adorar. Oh, Libera palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe as guardas, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. eu creio, Pai, no nome de Jesus, eu começo a orar nessa hora. Tudo aquilo que o diabo levou, Senhor, ó Pai, eu oro agora força nova, eu oro agora a Tua graça, eu oro agora, Senhor, ó Deus, uma unção nova descendo sobre cada filho e sobre cada filha Tua. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, aquele que entrou nesse lugar cansado, quebrado, desanimado, receba do Altíssimo, receba força, receba ânimo, receba vigor, em o nome de Jesus, porque o diabo já tinha dito: acabou para você. Mas o Senhor vai fazer tudo novo, Ele é poderoso para fazer tudo novo. E Senhor, ó Deus, onde há morte que haja vida, onde há secura que haja, ó Deus, a Tua chuva abundante.
Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós oramos, ó Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por perseverança. Pessoas que não vão parar, pessoas que não vão retroceder, pessoas, ó Pai, que não vão desistir, mas que vão se levantar. Senhor, ó Deus, eu oro, Pai, por uma fé nova, renovada, completa, Senhor. Uma convicção em Ti, Pai. Em o nome de Jesus, eu oro, Senhor. Pessoas que precisam, Senhor, ó Deus, hoje, de um abraço, de um consolo, de um conforto do Pai. Senhor, ó Deus, que sejam reanimados no Senhor. Sejam encorajados no Senhor. Sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus.